Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo Formação da Economia Açucareira, fazendo uma correção da atividade que foi solicitado para vocês aí na aula anterior, beleza? Bora lá! Pessoal, na atividade Leitura de Documentos, ele pede para lermos o texto Características Gerais da Colonização Portuguesa no Brasil. Quando em 1532 se organizou econômica e civilmente a sociedade brasileira, já foi depois de um século inteiro de contato dos portugueses com os trópicos, de demonstrada na Índia e na África sua aptidão para a vida tropical. Formou-se na América tropical uma sociedade agrária, na estrutura escravocrata, na técnica de exploração econômica, híbrida de índio e mais tarde de negra na composição. Sociedade que se desenvolveria defendida menos pela consciência de raça, quase nenhuma no português cosmopolita e plástico, do que pelo exclusivismo religioso desdobrado em sistema de profilaxia social e política, menos pela ação oficial do que pelo braço e pela espada do particular, mas tudo isso subordinado ao espírito político e de realismo econômico e jurídico que aqui, como em Portugal, foi desde o primeiro século elemento decisivo de formação nacional. Sendo que, entre nós, através das grandes famílias proprietárias e autônomas, senhores de engenho, com altar e capelão dentro de casa, e índios de arco e flecha ou negros armados de arcabuzes às suas ordens. Donos de terra e de escravos que dos senados de câmara falaram sempre grosso aos representantes del rei e pela voz liberal dos filhos padres ou doutores, clamaram contra toda espécie de abusos da metrópole e da própria Madre Igreja. A singular predisposição do português para a colonização híbrida e escravocrata dos trópicos explica em grande parte o seu passado étnico, ou antes cultural, de povo indefinido entre a Europa e a África, nem intransigentemente de uma nem de outra, mas das duas. A influência africana fervendo sobre a europeia e dando um acre requeime à vida sexual, à alimentação, à religião, o sangue mouro ou negro correndo por uma grande população brancarrã. A Europa reinando, mas sem governar, governando antes a África. Corrigindo até certo ponto tão grande influência do clima amolecedor, atuaram sobre o caráter português, entesando as condições sempre tensas e vibráteis de contato humano entre a Europa e a África. Na letra A, pessoal, pergunta o seguinte: de acordo com Gilberto Freire, quais são as principais características da colonização portuguesa em terras brasileiras? Bem, pessoal, levando em consideração o que o autor traz aí no texto, as grandes características do processo colonial no Brasil foram a fácil adaptação dos portugueses às terras tropicais, já que haviam experiências anteriores que datam há mais de um século, a transigência com os nativos e a rápida assimilação de seus hábitos e costumes, algo que Gilberto Freire indica nascer de uma predisposição cultural já existente da proximidade lá da Península Ibérica e dos lusitanos com o continente africano. Já a letra B fala como o autor justifica a habilidade dos portugueses em lidar com a colonização dos trópicos. Bem, pessoal, como eu já adiantei um pouco na questão na alternativa anterior, Portugal, de fato, se a gente for analisar o desenvolvimento da sua história, ela foi ocupada por vários outros povos, os mouros, os islâmicos, e o seu contato extremamente próximo com culturas muito mais diversas, muito mais exóticas, entre aspas, e diferentes daquelas do mundo europeu. Então tudo isso vai contribuir e facilitar para que o português tenha certo nível de experiência, certo nível de sensibilidade ou de flexibilidade no processo de colonização aqui no Brasil. E na parte aplicando conhecimentos, a questão 1 fala: na África os europeus morriam como moscas, aqui eram os índios que morriam. Agentes patogênicos da varíola, do sarampo, da coqueluche, da catapora, do tifo, da difteria, da gripe, da peste bubônica e possivelmente da malária provocaram no Novo Mundo o que Dobbin chamou de um dos maiores cataclismos biológicos do mundo. No entanto, é importante enfatizar que a falta de imunidade devido ao seu isolamento não basta para explicar a mortandade, mesmo quando ela foi de origem patogênica.
Uma ação empreendida pelos colonizadores que contribuiu para o desastre mencionado foi, letra A desqualificação do trabalho das populações nativas. Não, isso daí não vai influenciar na mortandade dos indígenas que aqui existiam. Letra B, abertura do mercado da colônia a outras nações. Não, pessoal, essa abertura aí só iria acontecer em 1808 com a vinda da família real para o Brasil. Então a gente ainda estaria aí quase 300 anos de distância. Letra C, interdição de Portugal aos saberes autóctones. Não, pessoal, os saberes da própria terra que existiam já aqui não foram totalmente bloqueados e provavelmente eles seriam ineficazes contra essas novas doenças exportadas lá da Europa. Letra D, incentivo da metrópole à emigração feminina. Também não há nenhuma relação à questão de gênero aqui com a predisposição a essas doenças que foram citadas no texto. E letra E, estímulo dos europeus às guerras intertribais. Talvez o aspecto mais próximo que poderia ajudar aqui seria a letra E, algo que promoveu bastante contato entre várias tribos e portugueses e que poderia sim ter permitido o estímulo e o desenvolvimento dessas doenças através da proximidade e através do contato direto. Questão 2. Observe com atenção a imagem a seguir. Aí vocês podem ver uma urbanização bem isolada com várias embarcações na região litorânea. Isso daí é Vista de Lisboa lá de 1572. Analise dois elementos da imagem que demonstram as condições que favoreceram a expansão marítima portuguesa. Bem, pessoal, aí na imagem fica claro duas coisas. Grande parte das cidades existentes em Portugal, elas eram geograficamente localizadas nas regiões litorâneas. E nas costas dessas cidades existiam uma cadeia montanhosa enorme que não permitia, por exemplo, o desenvolvimento de uma agricultura que abastecesse toda a população. Consequentemente, eles tiveram que se virar para o outro lado, ou seja, eles tiveram que desenvolver uma marinha, uma cultura ligada ao mar, a uma cultura de pesca muito grande, que faz parte até ainda hoje da cultura portuguesa. Então eles tinham muita experiência com o mar, já tinham muita experiência em tecnologia marítima, em localização geográfica a partir dos astros, então tudo isso acabou facilitando e favorecendo que Portugal fosse de fato a pioneira no processo de expansão marítima. Questão 3. Leia com atenção o texto a seguir. A monarquia portuguesa tendia mais a atrair elementos privados na exploração das conquistas. Ressentia-se Portugal, no começo do século XVI, da falta de capitais para investimentos em empresas transmarinas. As primeiras expedições oceânicas caracterizavam-se pela contribuição de estrangeiros, mercadores e banqueiros de várias origens, em que, de permeio, havia algum parente del rei ou grão-senhor cortesão. O anseio de mercadores da Itália em sacudir o jugo de venezianos mancomunados com infiéis no monopólio da especiaria fez convergir a contribuição de endinheirados nas empresas navegadoras, que provocaram o descobrimento da rota marítima das Índias e o achamento do Brasil. Com base na leitura do texto citado, como é possível caracterizar o processo expansionista português e os primórdios da exploração colonial? Bem, pessoal, é só vocês remontarem lá a partir de 1530, mais especificamente 1534, a implantação do sistema de capitanias hereditárias. Basicamente, as capitanias hereditárias elas foram financiadas por particulares. O governo central, o governo absolutista de Portugal, o rei de Portugal, ele cedia o direito para algumas pessoas de sua confiança para como eu posso dizer, se apropriarem e explorarem as regiões como se fossem feudos divididos. E essas capitanias hereditárias, elas dependiam diretamente do investimento desses particulares. Não teve nenhuma participação financeira da coroa portuguesa para o desenvolvimento das economias dessas províncias. Então, na prática, o que faltou aqui para um desenvolvimento mais eficiente do Brasil colonial nessa primeira fase foi exatamente a falta de dinheiro da coroa portuguesa.
E a última questão, analise com atenção a imagem a seguir. Quando vocês olham a imagem, nós estamos falando de um navio negreiro, claro, que vai enfatizar aí a realidade cotidiana desses negros dentro dessas embarcações, no translado do continente africano para onde eles seriam vendidos, fosse aqui no Brasil colonial, fosse nas Américas Centrais e assim por diante. Se vocês olharem com atenção a imagem, todos estão aí quase desnudos, recebendo alimentos isolados completamente do resto da embarcação. Poucos eram os brancos europeus que tinham contato com eles, apenas para carregarem corpos, como está aparecendo aí, de doentes ou de mortos, que eram muitos. Estima-se que 33% a 70% dos negros que viajavam nessa embarcação morriam durante a viagem, que era extremamente desgastante. E vocês podem perceber aí que homens estão junto de mulheres, de pessoas doentes, de idosos, de crianças, uns agasalhados, mas a grande maioria sem nenhum tipo de vestimenta ou de lençol para se proteger do frio ao longo da viagem. Então as condições desse tráfico negreiro eram de extrema precariedade. Então, a partir da interpretação dessa imagem, comente as condições de viagens em um navio negreiro e aponte duas estratégias de dominação colonial praticada pelos portugueses sobre as populações africanas durante o tráfico negreiro. Bem, pessoal, como eu já adiantei, as condições das viagens dos africanos eram de extrema precariedade, o que ocasionava grande número de mortes ainda durante o trajeto. Quanto à estratégia de dominação, pode-se apontar aí, por exemplo, as pessoas aprisionadas, e aqui na imagem, na parte inferior da imagem, vocês conseguem perceber grande parte deles com correntes nos pés. Além disso, eles eram muito castigados ao longo da viagem, como se fosse um tipo de adestramento de animais, no intuito de evitar que eles se rebelassem. E com essa correção, pessoal, nós terminamos mais um capítulo. Então eu gostaria que lá para a próxima videoaula vocês fizessem uma leitura prévia do capítulo 3 na frente B do livro de vocês, tá certo? Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.